Aleluias. Aplauda ao Senhor mais uma vez, amém. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Eu não sei você, mas eu posso sentir a presença do Senhor neste lugar. Oh, aleluia. Há uma atmosfera diferente, amém. Há uma atmosfera diferente. Feche os seus olhos, começa a adorar o Senhor. Não há nada melhor que o nosso Deus. Ele é o único, Ele é digno de glória. Ele é digno de honra. O mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então o Senhor veio, me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não tenho medo
Adora o Senhor. Ele é bom, és fiel em todo o tempo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde que me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Que me guia ao meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu pai e amigo é da bondade de Deus. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti e dou o meu ser, entrego tudo a ti.
suas mãos. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Comece a adorar com suas palavras. Comece a exaltá-lo. Ele é digno de honra. Adore, adore Ele, adore Ele. Tu és adorado, Senhor, nesta noite. Tu és adorado, Senhor. O sol se apagou. Declarei. Ali está o Salvador. Lá na cruz, seu sangue derramou. O preço do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte entrou, todo o poder das trevas em si. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está o
oração agora com os dízimos e ofertas. Vou ler um versículo bem breve aqui para vocês, do Evangelho segundo escreveu Lucas 21, que diz, a partir do versículo 1: E ele, olhando para cima, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E ele viu também uma certa viúva pobre lançar ali 2 leptos. E ele disse: Verdadeiramente eu vos digo que essa pobre viúva lançou mais do que todos, porque todos estes lançaram como ofertas a Deus do que tinham em abundância, mas ela, da sua pobreza, lançou todo o sustento que tinha. Amém? Eu sei que esse versículo é um versículo muito conhecido, provavelmente a maioria da igreja já ouviu ele, mas o que eu gostaria que a igreja refletisse hoje é como a matemática de Deus, ela é diferente da matemática do homem. Como para nós é importante o quanto a gente ganha, o quanto a gente paga naquilo que a gente veste, no sapato que a gente calça, no carro que a gente tem, e o quanto para isso não tem importância nenhuma, porque isso são coisas superficiais. E Deus é um Deus de profundidade. E é isso que eu gostaria de deixar com a igreja hoje. Nós vamos ter um desafio aí, nós temos 8 dias consecutivos de culto. E é uma ótima oportunidade para que nós possamos entregar o nosso melhor a Deus. Em todos os sentidos. Não estou falando só de dinheiro aqui, mas que você possa analisar como está a sua vida, como tem sido a sua entrega ao Senhor, e aproveitar dessa oportunidade para alinhar tudo que está fora do lugar. Aproveite esse tempo, porque nós ofertamos o nosso tempo também. Estar aqui é uma oferta. Então, já que nós saímos da nossa casa para estarmos aqui, que nós possamos verdadeiramente entregar o nosso melhor. Assim como essa viúva fez. Ela não tinha muito, na verdade ela não tinha quase nada, mas o que ela tinha, ela entregou ao Senhor. Que a nossa oferta, ela possa ser completa, porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus completo. Amém? Pode separar a sua oferta. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu coloco a vida de cada ofertante, cada dizimista dessa casa em Tuas mãos, ó Pai. Senhor, nós sabemos quantos desafios cada um tem enfrentado nesses dias, mas que nós possamos continuar sendo fiel mesmo diante da escassez, que nós possamos continuar sendo fiel, ó Deus, mesmo diante das nossas misérias, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nos fortaleça, nos dê, ó Deus, sabedoria, ó Pai, com as nossas finanças, ó Deus, e que nós possamos continuar sempre colocando o Senhor em primeiro lugar. Amém? Podem trazer os dízimos e ofertas. Irmãos, vamos colocar, tem o CNPJ aqui para quem quiser fazer Pix, tá? E lá no fundo a gente também tem a maquininha de cartão. Quem de repente não trouxe dinheiro, também pode passar o cartão, tá bom?
Aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora Silvana, amém? Ela já dá os anúncios e já ministra a palavra, amém? As crianças, hoje tem criança, é isso? Oh, as crianças. Glória a Deus. Glória a Deus. Está orando por elas? Glória a Deus. Vem cá, Everton, faz essa oração. Everton. Ó Pai amado, Pai querido, Pai misericordioso, ó Senhor, entregamos essas crianças no seu caminho, abençoa as tias, abençoa as crianças, e a palavra hoje que vai ser ensinada a elas seja transformadora, que essas crianças sejam transformadas pela Tua palavra, ó Senhor Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer os irmãos que estão pela primeira vez aqui nessa casa. Amém. Que receberam o convite de estar conosco hoje. Que você saia deste lugar abençoado pelo Senhor. Amém. Levando para a sua casa, para a sua família, o renovo de Deus. Uma palavra que não é de homem, mas que é do Senhor, liberada para a sua vida. Amém. Nessa noite. E que Deus possa conceder e abençoar a sua casa e a sua família no nome de Jesus. Amém? Amados, abre a palavra do Senhor no tema, que é João 3,16. Aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre esse amor, amém? Aleluia. Grande Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? A pergunta é: quem realmente nós somos? Quem realmente nós somos? Porque quando a gente fala e a gente lembra de Cristo, a imagem que nós temos é de um Cristo na cruz. Mas todas as vezes que a gente escuta alguma ministração, já nos leva direto para a cruz. E essa é a figura que nós temos, de um Cristo que morreu, que se entregou. Mas eu quero voltar com você lá na criação, para que a gente entenda verdadeiramente esse amor de Deus. Porque quando a gente fala da cruz, nós lembramos todo o sacrifício. Mas até chegar lá tem uma história, a qual eu e você faz parte dela. Amém? E quando nós sabemos quem realmente nós somos, e em que estão pautadas todas as nossas escolhas e as nossas vontades, nós realmente descobrimos algo interessantíssimo da parte do Senhor. Que a vontade de Deus e as suas escolhas é muito melhor do que a nossa. E o problema é que nós não temos uma compreensão adequada deste homem criado pelo Senhor antes da queda. A sua imagem e a sua semelhança como uma pessoa. Porque quando Deus criou o homem, a Bíblia fala que Deus criou uma coisa muito boa. Só que esse ser bom não quer dizer que ele seja suficiente. Repita comigo: ser bom, ser bom. Não é ser suficiente. E quando a gente fala que nós carregamos aquilo que Deus tem por origem, que é a sua
suficiência. Quando ele criou o homem, ele criou um homem bom. Só que a questão, quando a gente fala que o homem é bom, nós não estamos dizendo que o homem é insuficiente. Pelo contrário, existe uma palavra chamada teologia da insuficiência. E quando a gente escuta a palavra insuficiência, ela significa aquilo que é ruim, aquilo que não é completo, aquilo que não é bom. Mas pastora, como que você diz que Deus criou um homem bom, mas agora você está dizendo que a insuficiência significa que ele não é bom? Porque significa que ele não vive por si só. Ele depende de outro alguém. E essa é a história que Deus criou o homem, criou Adão, colocou lá. E a gente viu que ele fez bom. Só que quando Deus criou Adão, não fez ele suficiente, ou seja, para viver e para decidir a sua vida por si só. E esse era o homem que Deus criou. Aí o texto vai dizer para nós que quando a gente olha e a gente entende o homem antes da queda, a gente vai entender que ele é bom. Só que acontece a queda. Você sabe da história, eu não quero me atentar a esse detalhe. E aí a gente tem aqui um homem agora com uma marca e com uma origem que é uma dependência em Deus. Ou seja, o homem, por mais inteligente que ele seja, por mais bonito, por mais inteligente, por mais de todas as habilidades que ele tem, ele é impossível viver só. Ele depende de Deus. E essa insuficiência acaba sendo bom para o homem. Porque tolo é o homem que pensa que por si só ele se subsiste. Mas sábio é aquele que compreende que ele precisa de um ser, aleluia, que dê o comando na sua vida e que dê o sustento para que ele exista. E esse é Deus. Consegue entender nessa noite? Aleluia, muito mais do que um homem bom é o ser um homem insuficiente. Porque quando você olha para si próprio e você entende que você é insuficiente, você está declarando que você depende de alguém que é maior, aleluia, que tem todo o poder e que faz de você uma pessoa dependente dessa presença. Olha, e ele entende que ele depende de uma outra pessoa para existir, para se mover, para falar. Porque ele por si só ele não chega, ele não consegue. E aí o texto vai dizer para nós que essa insuficiência é motivo para que Deus seja glorificado no homem. Isso é interessantíssimo, porque a questão aqui é a glória de Deus, é a manifestação do poder dele ser revelado na vida do homem. E aí o texto vai dizer para nós que pela nossa natureza, criado, não tem como começar, não tem como refazer. Após a queda a gente vê que Adão ele perde, né, aquela natureza a qual ele foi criado para viver por causa do pecado. E aí o texto vai dizer para nós que esse é um ser que por si só ele não consegue ser restaurado, ele não consegue ser transformado de um estado, porque quando a gente olha na carta aos Romanos, a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E se tem uma coisa, amados, que Deus não pode fazer,
gente olha e a gente pensa em Deus, Deus não foi criado. A gente olha no livro de Gênesis, a gente vê Deus criando as coisas, ordenando para que as coisas acontecessem. Só que Deus não é criado por ninguém. Por si só, Ele existe. Aleluia, por si só Ele é Deus. Por si só Ele tem as suas vontades. Por si só Ele faz as suas escolhas. E por si só Ele nos escolheu. Aleluia, esse é Deus. Aí quando chega no Evangelho de João, capítulo 17, 24, ele diz assim: Pai, a minha vontade é que aonde eu estou, esteja comigo aqueles que me destes, para que me vejam a glória que o Senhor me entregou. E aí ele continua: porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Antes de criar qualquer coisa, o Senhor já nos amou. É muito antes de Deus ter colocado um jardim, ter desenvolvido alguma coisa e colocado o homem dentro dele, Deus já nos amava. Eu quero que você alegre seu coração nessa noite, porque talvez você se questione e você pergunta: por que é que você existe? Você existe porque Deus te amou antes de ter criado qualquer coisa nesse mundo. Você já era plano de Deus, você já estava no coração do Senhor. Deus já tinha uma história para nós. E aí o texto vai dizer que essa característica do amor de Deus, ele é um amor incondicional. Repita comigo: incondicional. Ou seja, não tem uma condição para Deus me amar. Não tem uma procura como nós procuramos alguma coisa, né? Principalmente quando a gente vai se relacionar com alguém. A gente procura alguma coisa que nos leve, que nos dê motivo para amar o outro. Só que o amor de Deus é um amor incondicional. Deus não me vê nem nada e nenhuma condição em mim para que Ele me ame. Porque quando Ele olha na minha pessoa, Ele não vê justiça, Ele não vê verdade em mim, mas Ele me ama incondicionalmente. Esse é o amor de Deus. É um amor que não se explica. É um amor que nós não vamos entender nunca. Mas Ele decidiu nos amar. E Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor por nós quando nós ainda estávamos nos nossos pecados e nos nossos deleites. Ou seja, Deus não nos encontrou pronto. Deus nos encontrou em um estado de pecado. A pergunta é: aonde Deus te encontrou? Quando você teve conhecimento de Deus na sua vida, onde é que você estava quando Ele te encontrou? Porque esse amor se revelou dessa maneira para nós. Não foi quando tudo estava perfeito para nós. Foi quando tudo estava ruim. Quando tudo parecia estar perdido. Ele me encontrou no amor dele. E Ele revelou esse amor para mim. Aleluia. Tem um texto que está em Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 e 8. E diz que Deus, o Senhor, não escolheu eles porque era uma nação poderosa. Não escolheu eles porque eles possuíam uma grande herança. Mas o texto diz que não é por causa de uma multidão, mas Deus escolheu eles, mesmo sendo eles o menor. Mas por causa do seu amor, Deus decidiu escolher. Você pode erguer as suas mãos essa noite. Deus não viu méritos em você e nem em mim. Deus, quando olhou para nós, sabia que nós iríamos errar, sabia que nós iríamos falhar, sabia que nós iríamos deixar muitas das vezes as coisas de Deus, mas ainda assim Ele olhou com o seu olhar de amor pela minha vida e me amou com as minhas indiferenças. Esse é o amor de Deus. Aí Paulo vai escrever na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, que bendito seja o Pai, o Deus Pai de toda a eternidade, a qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E Ele também nos elegeu antes da fundação do mundo. Eu estou te provando que Deus te chamou muito antes. Ele te escolheu muito antes de qualquer coisa, para que você estivesse nele, para que você fosse abençoado por Ele. E aí ele diz assim: como
fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Ele me escolheu porque me amou. Se você entrou aqui triste, abatido, cabisbaixo hoje, Deus quer que você conheça esse amor. Não tem ninguém que te ama mais do que Ele. Não tem ninguém que se preocupa mais do que Ele com você. Não tem ninguém mais interessado nos seus caminhos do que o próprio Deus nesta noite. O amor dele é um amor incomparável. Não se mensura esse amor. Aí Jeremias 31:3 diz assim que o Senhor apareceu para ele dizendo: com amor eterno eu te amei e com bondade eu te atraí para mim. Só que até aqui a gente não tem noção de que amor é esse, de que distância nós às vezes preferimos estar, esquecendo que existe um amor incomparável por nós. Aí a Bíblia vai dizer para nós assim, quando a gente olha para o livro de Ezequiel, no capítulo 16, a gente vê o amor de Deus por Israel. É um amor que é real por eles. E ali tem uma figura de um bebê, para que eles entendessem o amor de Deus pela vida deles. Deus sempre amou. O propósito de Deus sempre foi de resgatar a humanidade. E aí a Bíblia diz que o amor do Senhor era um amor intenso e precisaria ser demonstrado, porque tem momentos da nossa vida que nós procuramos. Nós precisamos enxergar o amor de Deus na nossa vida. Nós precisamos buscar isso em nós, de uma maneira muito grande, para que a nossa vida dê sentido. Porque não há sentido sem Deus. A nossa vida não tem sentido se nós não estivermos na presença do Senhor. Se nós não tivermos esse fôlego, esse ar que nós respiramos, e entender que isso vem de Deus para nós. Aí o texto vai dizer para nós que nós éramos alguém sentenciado ao inferno. Não havia mais condição para nós, porque o pecado tinha entrado. E nós somos de uma descendência de Adão, carregamos esse pecado. Estávamos todos numa mesma situação. E aí aqui ele vai descrever a nossa origem. Aí Ezequiel ele fala assim: a origem e o teu nascimento procede de uma terra dos cananeus. Aí ele vai descrever: o teu pai era Morreu e a tua mãe era Eteia. E aí ele vai declarar o nascimento dessa criança. Aí ele vai falar assim: quando você nasceu, no dia em que nascestes, não te foi cortado o teu umbigo. Ele vai descrever a história de um recém-nascido, de uma criança que acaba de nascer. Aí ele continua dizendo: não foste lavada com água, não foste purificada. Aí ele continua: nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolto com faixas. Aí ele continua o texto: não se compadeceu de ti olho algum, que olhou para você e encontrou você nessa condição. E qual era a condição? Era suja. Repita comigo: suja, manchada de sangue. Aí ele continua dizendo assim: mas não houve ninguém que viesse a teu favor. Não houve ninguém que se compadecesse, mas foste lançada no campo e com nojo no dia em que nasceste. Passaste e jogaste, foste lançado a um campo sujo. E quem olhava para você não daria nada por essa criança. Aí o texto continua. Ele diz: mas passando eu por lá, te vi. Aleluia! Ele disse: fazendo eu aquele caminho, te encontrei. Te vi ali, manchada de sangue. E te fiz multiplicar como o renovo do campo. E cresceste, o texto diz: e cresceste, e te engrandeceste, e alcançaste uma grande formosura. Aí ele fala de um desenvolvimento. Ele está dizendo de uma criança recém-nascida, que ele pegou, que ele trouxe para casa, que ele cuidou. E aí não fica por aí, ele disse: eu enxerguei, eu olhei para você, eu te vi crescer, eu te vi desenvolver como mulher. Eu vi o seu corpo
corpo sendo transformado, sendo mudado. Aí ele continua dizendo assim: cresceu-se o teu cabelo, mas ainda você estava nua e descoberta. Ou seja, ainda havia uma vergonha sobre você, e que não teria forma e nem tem jeito. Ele está declarando aqui o amor dele: mas passando eu por ti te vi, e em seu tempo era tempo de muitos amores, a qual você ainda não era fiel a mim. Aí ele continua o texto: mas te dei-te como juramento, entrei em concerto diante de ti, e ficaste sendo minha. Ele está dizendo: quero eu me relacionar, quero eu me casar com você. Aleluia. Quando ele olha para aquele cenário, ele vê e ele relata isso. Ele está dizendo: existe uma vergonha que está sobre você, mas me coloco eu em teu lugar, aleluia, para me atrair e me casar com você. Então ele disse: então eu te lavei, te enxuguei teu sangue e te ungi com óleo, te trouxe para ser cuidada, te vesti de bordaduras. Aí ele continua dizendo: e com pele de texugo eu te cingi de linho fino e te cobri de seda, e comecei a te adornar, comecei a colocar enfeites em você. Aí ele continua dizendo: coloquei braceletes na sua mão, um colar em volta do teu pescoço, coloquei uma joia em você, mas ainda assim faltava algo, e o que te deixou linda e resplandecente foi a minha glória sendo derramada sobre você. É que vai ser o destaque da minha vontade sobre a sua vida. Ele está falando de uma beleza, ele está falando de algo que ainda é terreno, algo que se coloca, que se adorna. Mas o texto vai dizer que ainda tudo isto era incomparável ao que ele tinha para eles. Então ele precisa descrever, repita comigo: descrever, para que eles entendessem o amor de Deus. E essa era a condição. Só que esse Jesus que nós servimos hoje, a Bíblia diz que os profetas já haviam liberado algumas profecias que ele viria para mudar a história. Em Miqueias, no capítulo 3, capítulo 5, versículo 2, diz que ele fala assim: e tu, Belém Efrata, tu que fostes pequena entre milhares de Judá, e de ti me sairá um que será em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos e são desde a eternidade. Ele virá. Aí o texto vai dizer para nós que Isaías 7,14 fala assim: que portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, que eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Aleluia, que quer dizer Deus conosco. Aleluia. Quando ainda pensávamos que não tinha jeito, está vindo alguém para mudar o cenário da humanidade, chamado Jesus Cristo. E aí a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 9, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele virá para resgatar esse povo sem história, aleluia, sem saída, porque existe um amor maior sobre nós. Tem algo de Deus, levante as suas mãos, comece a alegrar seu coração, porque alguém chamado Jesus Cristo nos amou primeiro, se entregou por nós. Oh, aleluia. Aí Paulo vem na sua carta aos Filipenses capítulo 2, versículo 11, diz que ele abriu mão da sua glória, mesmo sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se forma de homem, de servo, e semelhante aos
princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí a Bíblia diz assim, que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Ele veio, o texto vai dizer, para os seus, mas os seus não o receberam. Aí ele continua dizendo assim: por quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, com a glória do unigênito, por cheio de graça e cheio da sua verdade. Aleluia! Nós estamos falando de alguém tremendo e poderoso. Aí quando chega em João capítulo 1, versículo 15, João começa a testificar dele, e clamou dizendo: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Aleluia. Aí ele continua dizendo: mas todos nós recebemos da sua graça sobre graça, e da sua plenitude, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da vida. Aí ele continua dizendo, em João 1,26, começaram a perguntar para João. Aí João está ali naquele momento dizendo: eu batizo com água, mas veio após a mim aquele que vós não conheceis. Ele é aquele que vem após a mim, que foi antes de mim, a qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Mas no dia seguinte João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia! Este é aquele a qual eu disse que após a mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu não o conhecia, para que ele fosse manifestado a Israel. Mas vim eu, porque eu batizo com água, mas vem um após mim que batiza com fogo, com o Espírito Santo. Ele é o Senhor, ele é todo poderoso, e que mudará a história da humanidade. Oh, aleluia! João começa a testificar dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba e repousar sobre ele. Eu testifico nesta noite que ele é. Aleluia, tem alegria no seu coração. Saber que você pertence a um Deus que é e que não era. Ele é o autor da vida. Ele é o que te amou. Ele é o que te escolheu. Ele é o que te chamou. Oh, aleluia! Aleluia! E João disse: eu vi aquele que vereis descer o Espírito sobre ele e repousar. Esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. É ele. A Bíblia diz que ele começa seu ministério. A gente conhece a sua história. Ele vai para Galileia, permanece o maior tempo do seu ministério. A Bíblia vai dizer que ele cura. No Evangelho de João diz que ele é convidado para um casamento em Caná da Galileia. Ali ele está observando o vinho acaba e começa a procurar ele. Ele diz: ainda não é minha hora, ainda não é o meu momento. Quando chega no capítulo 3, a gente começa a ver as maravilhas de Deus. A gente vê ele operando, ele fazendo. No capítulo 4 a gente tem a história de uma mulher a qual ele alcança lá no poço. Ele faz o itinerário, ele muda uma rota para encontrar uma mulher e se revelar para ela. E ela está ali perdida, ela está sozinha, ela está andando ao meio-dia buscando uma água para os seus afazeres. Mas a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. E ele entra e ele vê aquela mulher inquieta. Ele conhece a alma e o coração daquela mulher. E aí ele começa a se aproximar dela, pede água para ela. Ela olha para ele e começa a não compreender os seus mistérios. E ela começa então a olhar para aquela situação e não compreender. E ele disse: eu peço água para você. E ela disse: como sendo tu judeu, pede água a uma mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com uma mulher samaritana. E aí ela começa a dar desculpa: eu não tenho com que tirar a água, porque o poço é fundo. Aí começa um diálogo e Deus começa a mexer em algo na vida daquela mulher, porque Deus queria curar sua alma. Levante as suas mãos essa noite. Eu te falo de um Deus todo-poderoso, de um Deus que te conhece não de fora para dentro, mas de um Senhor que te conhece de dentro para fora. E Ele sabe o que você tem carregado dentro de si.
me desse água, você não precisaria mais voltar aqui. Aí ela começa a dizer, aí ele diz, olha bem para ela e diz assim, vai buscar seu marido? Ela disse, eu não tenho marido. Aí Jesus olha para ela, já tiveste 5 e o que está com você não é seu. Aquela mulher se espanta e Deus se revela para ela, traz a cura para aquela mulher. A Bíblia diz que ela sai daquele lugar e ela começa a testificar das maravilhas que Deus operou. Aleluia, ou seja, ali Deus se revela como um Deus que cura, que restaura e que faz, e a gente conhece a sua história. Só que a Bíblia vai dizer assim, que ao decorrer de anos, o período em que Jesus ficou nessa terra foi curto, mas operou muitos milagres. Mas esse não era o propósito apenas de operar milagre, tinha um propósito muito maior do que operar milagres. Mas aí o nosso Cristo, nós conhecemos a sua história, diz que ele é rejeitado, ele é humilhado, aquilo que Isaías descreve nos seus livros 800 anos aproximadamente antes de Cristo. Mas Isaías já relatava a vida de Cristo, falava que ele ia ser desprezado, como nós vemos em Isaías capítulo 53, em que diz que quem deu crédito à pregação do Senhor, a quem se manifestou o braço forte dele, porque ele foi andando, subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, e quem olhava para ele nada desejaria. Mas era homem digno, experimentado nas dores e nos trabalhos. Mas era esse homem que ninguém olhava e que todos olhavam e desprezavam. Era ele que mudaria a história da humanidade. Aleluia, esse Senhor é real, ele é fiel. A Bíblia diz assim então, que ele vai para a cruz porque nos amou, se fez pecado em nosso lugar, nunca experimentou, nunca soube o que é pecado. E o mais interessante é que Deus, quando ele vai para a sua cruz, ele faz uma oração: Deus meu, por que me desamparaste? Em 1 minuto, Deus preferiu eu e você do que seu próprio filho. Você tem noção desse amor? Você consegue olhar para você e imaginar seu pai, só vou te dar um exemplo muito pequeno, escolher todo mundo menos você? Seu pai biológico olhar para todo mundo e escolher os outros menos você? Deus é muito além de que um pai biológico para nós. Faça essa comparação. A gente já se entristeceria se terrenamente alguém que nós amamos muito, como pai, como mãe, escolhesse um estranho no nosso lugar. Mas Deus foi esse pai que primeiramente nos escolheu e deixou seu filho por 1 minuto e nos amou intensamente. O amor de Deus é incomparável. Deus meu, por que me desamparaste? A sua alma estava entristecida porque sabia que ia para a cruz, mas também sabia seu propósito. Eu creio nisso. Eu creio no propósito dele. Eu acredito e sei que o Senhor é um Deus que faz. A sua obra jamais ficará incompleta. Mas a Bíblia diz que ao 3º dia ele ressurgiu, ele morreu, ele se doou naquela cruz por me amar e por te amar. Houve trevas, houve escuridão, mas Deus precisaria nos reconciliar com o Pai. E era através do seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que levou verdadeiramente as nossas dores, as nossas angústias, mas que deu um rumo na nossa vida e na nossa história. Aleluia. Jesus nos salvou para uma vida eterna. Aleluia. Para nos livrar de uma condenação que era eterna. Aleluia. Meu irmão, entregue a sua vida para Ele. Não tem outro Senhor. Ele é o único que cura, que salva, aleluia, que liberta e que te leva para eternidade. A morte na cruz não foi para nos dar bens materiais, foi para mudar uma história que havia de sentença sobre nós e que nos cabia ao inferno. Mas o amor dele por mim e por você é algo tão imenso, tão grande, tão incomparável, que o amor dele jamais impediria que nós fôssemos deixados e abandonados. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: tem um amor sobre a sua vida. O meu sentimento por você não tem como ser aumentado.
Aí você se questiona e fala: Deus, mas o que eu faço com os meus erros, com as minhas falhas? Eu disse que Deus se casou com uma noiva suja, manchada, mas Ele próprio adornou depois. Lavou-nos, limpou, nos purificou, derramou seu sangue naquela cruz. A Bíblia diz que os meus pecados podem ser vermelhos como escarlate, mas se tornarão branco como lã, quando eu confesso Ele, quando eu reconheço como Jesus, como Salvador da vida, como Deus que resgatou eu de um estado de trevas. A Bíblia diz que Ele me transportou de um lugar de trevas e me colocou sobre uma luz. Existe algo muito maior sobre nós, que é o seu amor, que é a sua graça, que é a sua presença. Deus é incomparável. Meu irmão, se renda a essa presença, se lance a essa pessoa chamada Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E o texto diz assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu irmão, Ele foi, se doou, se entregou. E João diz que é para que nós tivéssemos vida, vida em abundância, vida de gozo, vida de alegria, vida de satisfação, não em coisas. Repita comigo: satisfação não em coisas, nem em lugares, mas em uma pessoa chamada Jesus Cristo Nazareno, o autor da vida, o Salvador, o Deus conosco. Esse Deus é tremendo. Ele é poderoso nessa noite para alcançar seu coração, para alcançar sua casa. Esse é o maior presente que nós carregamos na vida, de um Jesus que sofreu, que padeceu, que pela sua trajetória foi humilhado, envergonhado, mas que disse: eu vou até o final pelo meu povo. Aleluia. Eu não vou deixar pela metade, eu tenho uma obra a completar. Aleluia. E lá na cruz Ele consuma esse ato. Aleluia. Está consumado. Ele declara: tetelestai, tetelestai, está consumado. A obra está feita, o sacrifício foi completo, meu irmão. E Deus começa a dar um jeito agora, porque antes o homem não tinha acesso à presença de Deus. Havia um grande véu que o separava. Aleluia. Não tinha como cultuar, não tinha como adorar. Aleluia. Mas naquele dia a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, e o que me separava dele agora não me separa mais, porque tem acesso livre à presença do Deus Todo-Poderoso. E agora nós não precisamos mais de um sacerdote, de um sumo sacerdote, não precisamos mais de um animal, não precisamos preparar o sacrifício como animal. Aleluia. Porque Ele se fez o sacrifício vicário, a qual o autor aos Hebreus diz: o sacrifício feito uma única vez, mas que é válido eternamente. Oh, aleluia. Ele disse: é uma vez para sempre. Ele disse: agora você tem acesso à minha presença. Aleluia. Agora você não precisa de mais ninguém. É só você abrir a sua boca e chamar pelo meu nome, e clamar pelo meu nome. Eu, Senhor, me revelo a você nesta noite. Aleluia. Se apresente ao Senhor nessa noite, com uma alegria no seu coração, porque Ele te amou primeiro. Ele te escolheu, Ele se doou por você. Ele disse: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o início e eu sou o fim de todas as coisas. Aleluia. Esse Deus conhece a sua história, conhece a sua causa, conhece a sua vida e a promessa dele para nós. João disse que Ele veio, e depois que Ele subiu, Ele disse: não vos deixarei órfão. Em João 14 Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria
antes da fundação do mundo. E quando chega na carta das revelações, a Bíblia diz assim que as orações dos santos, elas sobem como aroma suave e agradável diante das narinas de Deus. E quando chega lá, a Bíblia diz que Deus ordena, repita comigo, Deus ordena, aleluia, Deus dá ordem, aleluia. A Bíblia diz que então pega-se as taças e sobe-se a oração dos santos, e elas são colhidas dentro daquele lugar, e a Bíblia diz que haverá uma resposta de Deus para nós, das nossas orações. E elas vêm como sinais, relâmpagos e trovões acontecerão como resposta de Deus para a minha vida e para a sua vida. Esse é o Deus a qual nós adoramos. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Eu sirvo a um Deus de resposta. Eu tenho um Deus todo-poderoso, mas que não acaba assim. Porque esse Senhor, a imagem que nós temos dele, quando a gente lembra da cruz, é de um Cristo sofrido, abatido, carregando a sua cruz. Mas quando João revela ele e tem uma visão dele na ilha de Patmos, a Bíblia diz que ele não consegue se colocar de pé. Ele cai prostrado aos seus pés, porque ele escuta a sua voz como o som de muitas águas. Aleluia! Ele é o mesmo, mas agora ele se revela como Deus transformado, como Senhor de glória, aquele que a morte não pode vencê-lo, aquele que o inferno não pode contê-lo. Nós acreditamos nesse Deus. E João diz assim que os seus olhos são como chama de fogo, os seus cabelos são brancos como lã, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, os seus pés são como latão reluzente, e da sua boca sai uma espada afiada. E o texto diz que ele não precisa de luz, porque ele próprio alumia o lugar por onde ele passa. Esse é o Deus, esse é o Senhor que me escolheu, que te escolheu e que te comprou, não com prata, não com ouro, mas com o sangue dele derramado naquela cruz do Calvário, para que eu vivesse e acreditasse eternamente na sua promessa. Ele voltará. Eu estou com o irmão aí, diga para ele voltará. Se aguarda a volta dele. A obra que ele fez para nós é completa. Antes do abrir e fechar de olhos, a trombeta soará. E quando a trombeta soar, aquilo que é imortal se revestirá de imortalidade. Aleluia! Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então se dirá: tragada foi a morte. Onde está o inferno, os vossos aguilhões? Porque a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória através do seu sangue de Jesus Cristo. A Ele toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda a honra. Ele é o nosso Senhor. Nós aguardamos Cristo, nós aguardamos o Senhor. Abacuque disse: por um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. E se tardar, espera, porque ele virá buscar a sua noiva, buscar a sua igreja que ele comprou com teu sangue. Ele já te lavou, ele já limpou as suas vestes. A Bíblia diz assim no livro de Cantares, que teve um dia que Sulamita se preparou, se adornou, se vestiu e disse: estou aguardando o noivo. Só que ela está pronta e ela se cansa, porque dentro dela ela acredita que está demorando. Aí a Bíblia diz que ela vai se deitar, se troca e não consegue esperar. Mas o texto diz que ele aparece e ele fica na porta, e ele mexe na porta e ela não atende. E passa-se algumas horas, ela acorda desesperadamente e ela começa a sair à procura daquele que o viria. Aí o texto vai dizer para nós que ela apanha pelas ruas, que ela é açoitada pelos caminhos. Ou seja, ele disse: eu bati na sua porta, te aguardei. Ou seja, amados, às vezes nós esquecemos que estamos debaixo de uma promessa, e que essa veste já foi lavada, e que
teus olhos toda lágrima. Aleluia. Olhe para o teu irmão e diga: essa promessa não é para agora, não é para essa terra, mas é para o grande dia. Aleluia. Ele disse: não haverá choro, não haverá tristeza, só será alegria. Eu declaro: vai valer a pena. Eu declaro: vai valer a pena. Eu declaro: vai valer a pena. Toda luta, toda fadiga, todo cansaço, todo desânimo, vai valer a pena. Porque tem um lugar que me aguarda, tem um Senhor que me comprou, tem um Deus que vem me buscar, tem um Senhor que me escolheu. Olha, canaraba, xurianda, rabacai. Aguenta firme. Diga para o teu irmão: aguenta firme. Diga: Jesus não te enganou. Diga: por um minuto você acreditou que Ele tinha te deixado. Aleluia. Mas é só engano. Existe um Pai amoroso, existe um Deus bom. O salmista cansou de dizer: Deus é bom em todo tempo. A sua bondade e a sua benignidade dura para sempre na nossa vida. Aleluia. Existe um Senhor que me ama. Existe um Deus que me carrega no colo quando eu não tenho forças para caminhar. Existe um Senhor que, quando olha para o meu desânimo, Ele disse: você não vai ficar desse jeito, porque Ele olha para mim e Ele libera uma palavra: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu te coloco de pé hoje, eu te afirmo de novo. Ele diz assim para os cansados: eis que correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão na minha presença. Ele tem uma palavra de coragem e de ânimo para a sua vida nessa noite. Pega tudo que você tem, porque Ele te propõe um caminho abençoado. O convite já foi feito para nós há tempo. Somos nós que muitas das vezes não compreendemos e aceitamos a sua vontade. Ele disse: vinde para mim. Tem gente cansada aqui nessa noite, tem gente fadigada. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para a vossa alma. Tem um Deus que é seu pastor. Tem um Senhor, como o salmista disse: Deus é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, me guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa, Senhor, perante mim na presença dos meus inimigos. Unge, Deus, a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa dele por longos dias. Sabe por quê? Ele disse: porque no dia da adversidade Ele me esconderá no oculto do teu tabernáculo, me colocará sobre uma rocha, exaltar-te-á a minha cabeça, e o seu nome será engrandecido, diz a palavra dele. Tenha novo de Deus para a sua vida hoje nessa casa. Celebre ao Senhor, adore Ele com tudo que você tem de melhor. Abra seu coração nessa noite e se renda a esse Senhor poderoso, que peleja as suas guerras, que luta as minhas batalhas e que entra na frente para me declarar mais do que vencedora, como diz a palavra. Meu irmão, nada te separa desse amor. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele fala assim no 31: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho o poupou, mas antes o entregou. Quem nos condenará, se é Cristo quem nos justifica? Aleluia. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nenhuma outra criatura qualquer poderá me separar do amor de Cristo que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nada, nem morte, nem inferno, nem luta, nem batalha, nem peleja, nem doença, nem porta fechada tem o poder de arrancar da presença dele, porque sobre a tua vida existe uma marca
tremendo e poderoso. Você pode se pôr de pé em nome de Jesus. Glorifica o nome dEle. Se renda à sua vontade. Se renda ao querer dEle. Ele te ama. Ele conhece as angústias do seu coração. Ele conhece as suas labutas. E Ele te trouxe aqui para dizer: tem vida eterna para você. Tem um lugar preparado. Eu vou voltar e vou levar vocês para estar comigo. Aleluia. Persevere. Insista um pouco mais. Alegra teu coração nesta noite, porque você não é qualquer um. A Bíblia diz assim que nós somos a coroa da criação de Deus. O que é isso? É o que existe de mais valor em toda a criação de Deus. Eu e você somos o diferencial. Deus faria qualquer coisa, ou faria tudo de novo por nós. Que amor é esse? Que a gente até se constrange, porque nós somos muitos falhos. Abandonamos ao Senhor, pecamos contra a sua vontade. E Ele é um Deus que não nos lança nada na nossa cara, mas sempre nos recebe de braços abertos. Não questiona o nosso tempo perdido. Não questiona as nossas dúvidas. Mas disse: estou pronto para te perdoar. Estou pronto para te dar uma nova oportunidade. Sou eu interessado em te colocar de pé nessa noite. Sou eu alguém interessado nessa noite em mudar a sua vida, te dar sentido. Esse é o amor de Deus para nós. Alegra seu coração hoje. Você é alguém querido por Deus. Você é alguém amado nele. Ele me amou primeiro, me escolheu. Isso precisa ser o motivo da minha vida, de todos os dias me levantar e adorar ao Senhor, e de ter satisfação na salvação que Ele conquistou por mim. Nós precisamos alegrar o nosso coração nessa noite. Os dias são difíceis, mas a alegria do Senhor é incomparável. Feche os teus olhos nesse momento. Faça a sua oração com o Senhor. E diga: se em algum momento, pelas suas fraquezas, pelas labutas da vida, você está cansado nessa noite, fadigado por alguma situação, existe uma cura em Deus para você. Existe um refrigério para sua alma nesta noite. Existe um bálsamo em Gileade. Existe remédio em Gileade. Existe um novo de Deus para nós. Existe uma esperança que está na pessoa bendita de Jesus. Existe um Deus que é o autor e consumador da vida. Existe um Senhor que os olhos dele estão sobre nós. Existe um braço forte. O salmista diz que não tem quem viva nessa terra sem passar pelo vale de lágrimas. Não exista quem viva nessa terra que não experimente um dia difícil. Não exista quem passe por essa terra sem angustiar seu coração. Não existe alguém que venha para esse mundo, aleluia, e
não negará o nome dele. Eu declaro que Deus vai chegar. Eu declaro que Deus vai arrancar você nessa noite, aleluia, de um estado, e vai te dar segurança para caminhar nele, porque a destra dele te sustenta todos os dias. Aleluia, aleluia. Uma carreira proposta para você. Segure na mão dessa pessoa, chacoalhe ela, diz: tem uma carreira proposta. Diga pra ele: tem uma carreira proposta pra nós. Tem um lugar pra nós chegarmos. Diga: nós não fomos chamados pra ficar no meio. Nós não fomos chamados pra parar no meio do caminho por causa de um problema. Nós não fomos chamados pra desistir no meio. Abacuque disse: Deus aviva a sua obra no meio dos tempos, porque começar é bom. No meio a gente tende a cansar, a fadigar, mas aviva Deus, aviva a tua obra no meio dos tempos. Declaro que Deus te dará motivos nessa noite. Como diz Abacuque, que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja animais do campo, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei na força da minha salvação, porque Ele me fará como a força, oh aleluia, me fará até nas alturas. Eu declaro sobre a sua vida hoje: Deus te renova. Eu declaro nessa noite que as aflições do tempo presente não vão de se comparar com a glória em que há de ser revelada naquele grande dia para nós. O que os meus olhos não viram, o que não subiu ao teu coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Declaro sobre a sua vida: tem um lugar que te aguarda. Tem uma mesa preparada. Tem expectativa no grande encontro, porque você é noiva, você está adornada, preparada, porque eu tenho um amado, ele é meu amado, eu sou dele. Ele me aguarda. Ele tem expectativas para essa noite na sua vida. Aleluia! Ele já te lavou, já te limpou, já te deu vestes novas. Verei nas nuvens, todo olho me verá. Esse dia vai chegar. Quem está preparado se alegrará, porque será uma noite de festa. Aleluia! Será uma noite de júbilo, de celebração eternamente, porque Ele virá. Ele vem aí. E já está tudo preparado. A mesa está posta. Oh, aleluia. Tem um lugar reservado para você. Aleluia. A Bíblia diz assim que Ele vai nos dar um novo nome. Que seu coração te encha de esperança, que você queira estar com Ele e dizer: Deus, eu me rendo, Senhor, eu me lanço aos teus pés, Deus, eu me dou, Senhor, eu me derramo nessa noite.
Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais terror. Tudo com os anjos cantar eu vou. Digo é o cordeiro que se entregou. Ele eu não vou com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem
alguém em nosso meio que ainda não reconheceu Jesus como Senhor da sua vida. Aleluia. E você gostaria de entregar sua vida para Ele nessa noite? Confessar Ele como Senhor da sua vida. Alguém que está parado, alguém que pelas lutas, pelas situações da vida cansou por um tempo, não teve força suficiente para permanecer. Mas hoje Deus te chama. Tem um convite estendido para a sua vida nessa noite. Porque tem um lugar no céu para você. Hoje Deus te faz um convite especial. Aleluia. Se tiver alguém, ergue as suas mãos. Nós estaremos orando para você nessa noite. Não saia daqui sem levar Jesus para sua casa. Amém? Nós dependemos de Cristo. Dependemos do Salvador da vida. Amém? Não tem ninguém? Que o Senhor nos abençoe. Amém? Amados, os cultos ao decorrer da semana será às 19h30, tá? Todos estão convidados a estarem aqui. Traga pessoas, faça convite. Bem, nós teremos aí a semana inteira de culto. Teremos algumas igrejas conosco ao decorrer desses dias, né? Então nós contamos, eu creio que será uma semana abençoada, de vitória, de bênção. Amém? Então esteja aí orando, esteja vindo, esteja participando. E que Deus abençoe vocês nessa noite grandemente. Amém? Pastor Reginaldo? Amém? Faça assim com as tuas mãos. Que o amor de Deus e as doces consolações, presença do Espírito Santo esteja com cada um de vós, desde agora para todos sempre, todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, amém. Está terminado em nome de Jesus. Que tenhamos uma semana abençoada, que a glória